Hoje é dia 2 de dezembro, já estamos no último mês do ano e na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. 37ª rodada, Grêmio e Fluminense se enfrentam logo mais na Arena às 9h30 da noite em jogo que vale muita coisa. Para o Flu, quem sabe uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Para o Grêmio, a tentativa de chegar pelo menos na pré. É o Fluminense de Luiz Ubeldia embalado, reencontrando Mano Menezes, que ano passado foi um personagem importante na luta contra o rebaixamento. Ingredientes interessantes que fazem deste confronto de tricolores um jogo certamente imprevisível, mas que eu pelo menos, tenho muita confiança de que o Fluminense sairá daqui de Porto Alegre com os 3 pontos. A partir de agora, pré-jogo de Grêmio e Fluminense. Todos os detalhes, informações, provável escalação dos dois times. Aquele pré-jogo super completo que você já está acostumado. Bora lá! Muito bem, gente. Vamos colocar a nossa tabela na tela, a tabela do Campeonato Brasileiro. A gente já falou dessas contas aqui depois do empate entre Corinthians e Botafogo no domingo. Já fizemos aqui algumas simulações, projeções, e o cenário é esse. É claro que uma vitória hoje é o ideal, né? E eu acredito, repito, acredito nessa vitória pelo que o Fluminense vem fazendo no campeonato. O empate também pode servir, mas aí vai depender do Botafogo contra o Cruzeiro. Se o Botafogo perde para o Cruzeiro, o Fluminense empata com o Grêmio, o Fluminense iguala o Botafogo no número de pontos e passa no número de vitórias. Mas aí você depende do adversário. Aliás, mas mesmo se o Fluminense vencer, vai depender do Botafogo também não vencer o Cruzeiro. É verdade, mas uma vitória no Mineirão, convenhamos, não é algo muito simples. O Cruzeiro ainda briga pela segunda posição, está ali 1 ponto apenas atrás do Palmeiras. É motivação suficiente porque a premiação é muito maior, vai ter bicho para os jogadores, né? A gente sabe, isso existe no futebol. Então o Cruzeiro, na minha opinião, não está entregue no campeonato. Talvez faça algumas escolhas pensando na semifinal contra o Corinthians da Copa do Brasil. Justo, mas não acho que isso vai facilitar tanto assim a vida do Botafogo. Tá? Então, eu acredito num bom resultado hoje e acredito no tropeço do Botafogo. Pode não dar certo? Pode. Mas por isso eu falei, muita gente discordou, que foi um resultado espetacular o empate do Botafogo contra o Corinthians. É claro que a derrota do Botafogo seria o resultado perfeito, mas o Botafogo tinha virado o jogo. A vitória do Botafogo seria muito ruim. Então o empate naquelas circunstâncias acabou sendo muito bom, na minha opinião. Tanto que a gente pode terminar essa penúltima rodada dependendo apenas de si para chegar contra o Bahia, ganhar e ir direto para a fase de grupos, garantindo o 5º lugar. E depois, se o Mirassol perder, o Mirassol pega o Vasco em São Januário. A rodada está aqui, Vasco e Mirassol, Fortaleza e Corinthians, esses jogos já amanhã, né, dia 3, Juventude e Santos, São Paulo e Internacional, jogo no Morumbi, Bahia e Sport, né, o Bahia pegando o lanterna do campeonato, né? Flamengo e Ceará, lanterna já rebaixado. Flamengo e Ceará, o Ceará ainda lutando, Flamengo para confirmar o título. Cruzeiro e Botafogo jogam somente na quinta-feira. Esse jogo é o jogo que vai fechar aí a rodada, tá? Então, vamos lá. O Fluminense pode chegar a alcançar o Mirassol, porque o Fluminense ainda tem condições de fazer 64 pontos. É claro que o Mirassol não poderia mais vencer, poderia no máximo ali empatar, né? Desses últimos 2 jogos. Na última rodada eles pegam o Flamengo. Então, assim, a chance, ela existe. Não é simples, mas ela existe. Bom, a gente só olha para cima agora. Não importa mais. É claro que a gente olha para cima com o intuito de chegar na 5ª posição. Se o Fluminense tropeçar, o Bahia também pode passar. Mas a gente não está contando com isso, né? Então são os cenários para o jogo de hoje que fazem essa partida muito importante, porque o Grêmio está ali, 46 pontos, pode chegar a 49, roubar essa 8ª posição do São Paulo e esperar abrir mais uma vaguinha ali na pré. Então, enfim, é um jogo muito importante, por isso a gente vai ter provavelmente uma arena hoje com um público interessante. A gente tem um histórico aí de confronto, de Fluminense e Grêmio, que, cara, o Fluminense teve uma sequência muito bizarra, né? De agosto de 2020 até
agosto de 2024, ou seja, 4 anos, o Fluminense perdeu todos os jogos. Foram 8 partidas. 8 derrotas consecutivas. Negócio assim, inacreditável. Mas felizmente isso parou ano passado, quando o Fluminense ganha o Grêmio pela Libertadores do Maracanã, eliminando o Grêmio. Depois tem o empate pelo Campeonato Brasileiro 2-2, já com o Mano Menezes, né? Os dois, né? E depois esse ano ganhou o Grêmio também no jogo de ida, no Maracanã, ganhou por 1-0. Finalmente isso acabou. Então vamos nos apegar a esse retrospecto mais recente das 3 últimas partidas. Ao todo são 95 jogos, 29 vitórias do Fluminense, 23 empates e 43 vitórias do Grêmio, é o histórico geral aí do confronto. Cara, eu particularmente tô apostando muito nessa fome que o Fluminense está, nessa vontade, nessa disposição. E quem sabe essa vitória fora de casa hoje não chega, justamente no último jogo. Tá faltando isso, né? Porque o trabalho do Rubeldia é muito bom, os números do Maracanã são espetaculares, tá faltando uma vitória fora. E seria um jogo grande, né? Porque o Grêmio vem melhorando no campeonato, vem pontuando, vai jogar ali com a sua torcida pressionando. Então seria realmente um jogo para consolidar de uma vez por todas, para quem ainda duvida, que o Fluminense pode encarar qualquer adversário de igual para igual, mesmo longe de casa. Fez isso. Inclusive a gente citou aqui, alguns jogos o Fluminense foi até melhor, mas não conseguiu, não teve ali uma sorte ou não foi competente o suficiente para pelo menos, alcançar resultados melhores em algumas partidas longe do Maracanã. É uma rodada que pode definir muita coisa, que pode encaminhar muita coisa, não vai resolver tudo, mas pode deixar uma situação bem encaminhada para a última rodada. Né? Eu espero que, enfim, esse espírito que o time vem demonstrando nos últimos confrontos possa permanecer hoje, porque vai ter que competir novamente lá no alto. E o Zubeldia vai ter que mexer no time, a gente vai falar disso a partir de agora na provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria da KTO. Ativei minha chance extra, se você não ativou a sua chance extra, vai lá, porque está disponível para essa rodada do Campeonato Brasileiro. Chance extra, você seleciona a aba promoções lá na KTO, ativou a chance extra, você pode fazer uma aposta ali de R$10. Se você perder, a KTO te dá uma nova chance. Novamente com esses R$10, você tem que selecionar 3 jogos pelo menos, a seleção de 3 jogos diferentes. Se você quiser apostar mais, um valor mais alto, também pode, só que a chance extra a KTO te devolve no máximo ali R$10 em forma de crédito de aposta, tá? Então montei essa combinada aqui, uma quíntupla com um gol do Fluminense. Não vou ser humilde aqui. Um gol do Fluminense hoje na Arena, vitória do Bahia contra o Lanterna Sport, até aí, né? Ok. Um gol do Inter contra o São Paulo, a gente viu que foi o São Paulo no Maracanã. O Inter está desesperado, então estou indo um golzinho do Inter, porque eu também não confio nesse time do Inter. Cruzeiro e Botafogo, acho que é time para os dois times marcarem. Esse aí eu acho que tem um risco maior, mas acho que são 2 times que vão buscar ali a vitória. Cruzeiro jogando em casa, Botafogo precisando do resultado. Faz sentido, acho que vai ser um jogo bem aberto. E o Fortaleza ganhando o Corinthians. Estou indo na vitória do Fortaleza. Ganhando o Corinthians em casa, desesperado contra o rebaixamento. Esse Corinthians muito ruim. É arriscado, não vou dizer que não é arriscado. Mas a chance extra é justamente para isso, porque eu sei que se eu perder, eu vou ter uma chance depois, então tá tudo certo. Essa odd aí bate quase 8, é interessante. Vai lá no jogo do Fluminense, tem várias opções lá. Chute do Serna pagando mais de odd 2, chute da Costa quase odd 2, só para chutar a gol. Tem umas coisas interessantes lá para você observar, inclusive se você estiver muito confiante na vitória do Fluminense e lá também na vitória do Fluminense. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, só clicar aqui, abra sua conta na KTO, é muito simples, rápido e ajuda muito a gente. Por favor, se você não tem ainda conta na KTO e quiser realmente fortalecer aqui o canal do Lessa, vá lá, porque isso é extremamente importante para a continuidade do nosso trabalho em 2026, tá? Vamos lá. Vamos então esboçar essa provável escalação, que vai ter mudança. Thiago Silva, informamos aqui ontem, não veio com o grupo aqui para Porto Alegre, está fora do jogo. E Canóbio está suspenso. Eles se juntam a Germancano e Manuel, os dois também já estavam fora, lesionados. Né? São jogadores que não vieram aqui para Porto Alegre. Diante disso, o que será que o Zubeldia vai fazer? A zaga não tem muito mistério, né? Entra o Ignacio ao lado do Freitas. São jogadores que a gente já conhece bem, que já atuaram juntos, então tem entrosamento. E eu acho que dá pra gente confiar, cara. O sistema defensivo do Fluminense está tão sólido, o time está tão organizado, equilibrado,
que contra o Palmeiras atuou todo remendado, né, com o Freitas na lateral, com o Thiago Santos na zaga, e, cara, e deu certo. O time foi bem. O Palmeiras jogou mal, mas é problema deles. O Fluminense vem sendo um time consistente, mesmo com desfalques. E hoje perde 2 jogadores importantíssimos. É o Thiago Silva, capitão do time, e o Canóbio, que vem sendo o melhor, sendo um dos melhores jogadores da equipe nessas últimas partidas. Então é claro que tem um peso. A gente vai colocar aqui essa provável escalação com Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Ignacio, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Hércules que pode talvez começar no banco e entrar no Nonato, porque ele sentiu contra o São Paulo. Então, se realmente ele ainda tem algum risco, acho que o Zubeldia não vai pagar para ver. E o Acosta deve ser titular normalmente, acredito. No ataque, se ele quiser manter a estrutura, certamente vai ser Soteldo, Serna e Everaldo. Acho que ainda ele vai manter o Everaldo nesse jogo fora, tá? Mais uma vez, ele deve usar, em alguns momentos, o expediente da ligação direta, tentar explorar o pivô do Everaldo, a jogada, né, aérea, para ele desviar de cabeça e brigar pela segunda bola. Enfim, ainda, mesmo com o gol do John Kennedy contra o São Paulo, não vejo o Zubeldia mudando para essa partida, não. Agora, ele pode optar por tirar o Soteldo, e aí, em vez de entrar o Soteldo no lugar do Canóbio, entrar com o Nonato no meio, você tem a trinca ali de volantes. Martinelli, Nonato, Hércules, além do Lúcio, dando mais liberdade para o Lúcio. Isso é o que mais me agrada. Eu falei isso ontem. Por mim, essa seria a escalação, com a volta do Thiago Silva, claro, para a semifinal contra o Vasco, primeiro jogo. A outra opção seria entrar o Lima também. Vamos supor que o Hércules não comece o jogo. Ele poderia entrar com Martinelli, Hércules e Lima, em vez de entrar com o Soteldo. Pensando em povoar mais o meio de campo, em preencher mais o meio. Me agrada, tá? Mas o Zubeldia tem tentado ao máximo manter a estrutura, o time titular e a estrutura tática que ele vem utilizando. Por isso eu tenho dúvidas. Agora, será um sinal, se ele fizer isso, essa mudança, colocando mais um meia, eu acho que é um sinal para a semifinal. Não dá para cravar, mas eu acho que é um sinal de que ele pode realmente pensar nisso e mudar. Se ele entrar com o Soteldo e o Soteldo jogar bem, aí é ao contrário. Acho que ele vai assim contra o Vasco. Ele vai fazer uma escolha e vai colocar em campo, e se o time der uma resposta, eu acho que ele já vai sair com uma situação mais definida para a semifinal. Não é que a gente está pensando lá na semifinal, mas é inevitável também, né, à medida que a gente sabe que não teremos o Canóbio, infelizmente. Não estão descartadas outras mudanças por questões físicas, pensando também nesse primeiro jogo. O Thiago Silva não viajou justamente para isso, para ser preservado. Deve jogar contra o Bahia. E aí, enfim. É porque a gente pode ter mais 5 jogos ainda se chegar na final, né? É muito jogo. O Fluminense vai terminar a temporada com mais de 80 jogos. É um negócio impressionante. Enfim, acaba sendo um teste. Não é um momento para se testar, porque é um jogo que vale muito. É um jogo muito importante. Mas acaba também sendo um teste pensando já na semifinal, que é daqui a pouco também. Um atrás do outro. Não dá nem tempo para respirar. Agora, postura. Eu estou curioso para ver como vai ser a postura, porque o Grêmio é o Grêmio do Mano. A gente sabe, não faz muita questão de ficar com posse de bola. Joga fechadinho, vai tentar explorar contra-ataque. Hoje eles não têm o Carlos Vinícius, que vem sendo artilheiro, o cara que vem realmente desequilibrando a favor do Grêmio. Está suspenso. Excelente notícia. Mas é uma equipe que se ajeitou também, se ajustou. Tem limitações, claro que tem, mas evoluiu. Só que, assim, joga diante do seu torcedor, né? Em algum momento vai ter que também buscar a vitória, porque o empate pro Grêmio também não resolve. Então acho que o Fluminense talvez tenha até mais posse nesse jogo, e aí vai depender de como o Grêmio vai se comportar para a gente imaginar se o Fluminense vai ter um pouco mais a bola, se vai jogar com ela no chão, ou se o Grêmio vai tentar sair um pouco mais, e aí o Fluminense vai tentar encaixar as transições que tem funcionado bem com o Zubeldia. A gente tem visto nesses jogos contra o São Paulo, em várias partidas. O Fluminense tem... a grande vantagem desse Fluminense hoje, bem treinado do Zubeldia, é que ele consegue se adaptar. Ele sai jogando pelo alto, ele sai jogando por baixo, ele sai em transição, sai mais vertical, trabalha a bola quando tem que trabalhar, mas tem mais dificuldade, naturalmente, quando tem um adversário muito fechado pela frente. E aí pode ser um desafio, criar soluções, criar as oportunidades contra um time bem posicionado ali atrás, dando pouco espaço.
Então, para mim, ainda é imprevisível como vai ser o comportamento de cada time nesse jogo. Acho um tanto quanto imprevisível, na hora mesmo, que acho que cada um vai sentir ali, vai estudar e aí as coisas vão acontecer. Vamos ver. Bora com as informações do Grêmio com meu amigo, grande parceiro Rodrigo Oliveira, competente, grande repórter aqui da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, nos concedeu essa gentileza aí de trazer as informações do Grêmio com a provável escalação, detalhes importantes. Fala aí, meu amigo. E aí, pessoal, um Grêmio em ascensão está no caminho do Fluminense nessa terça-feira na Arena. Uma ascensão um pouco tardia, né? Reta final do Brasileirão, mas talvez em tempo ainda de conquistar uma vaga na pré-Libertadores. O Fluminense, aliás, pode ajudar nisso se ganhar a Copa do Brasil, mas para isso o Grêmio tem que ser o 8º lugar e para isso tem que ganhar do Fluminense nesta terça-feira. O Grêmio obteve reforços na véspera do jogo, porque o Marlon e o Kahneman, que tinham sido suspensos por declarações consideradas ofensivas à arbitragem no polêmico jogo contra o Bragantino ao longo do Brasileirão, pois essa suspensão, essa pena foi suspensa, o Grêmio obteve um efeito suspensivo no STJD e os dois estão liberados. O Marlon é titular absoluto e o Kahneman deve ser titular. Tem desfalques importantes, o Carlos Vinícius e o Amuso, que são titulares absolutos, estão suspensos, não jogam. O William, que era titular absoluto, está voltando de lesão, deve ser titular pela primeira vez desde a lesão, no lugar do Amuso, e o André Henrique entra na vaga do Carlos Vinícius. Dá para dizer que o William na vaga do Amuso, se for o William dos melhores momentos dele no Grêmio, do último jogo, é um reforço ou, na pior hipótese, mantém a qualidade do Amuso. Agora, sem o Carlos Vinícius, que está jogando demais, com a entrada do André Henrique, é um prejuízo importante que o Grêmio tem no setor ofensivo. O time provável do Grêmio tem Thiago Volpi no gol, Marcos Rocha na direita, Gustavo Martins e Kahneman na zaga e Marlon na lateral esquerda. No meio-campo, Dodi e Arthur os volantes, Edenilson de meia, na ponta direita o Alisson, na ponta esquerda o William e como centroavante o André Henrique. Todos os ingressos estão esgotados, previsão de 35 mil gremistas na Arena. A arquibancada norte, onde fica a geral, principal torcida organizada, ela vai estar interditada em função do palco de um show que vai ocorrer em Porto Alegre, na Arena. E esse é o ambiente tricolor em um momento de reta final, já de indefinição. A permanência de Mano Menezes é um ponto a ser definido, e uma boa atuação e uma vitória sobre o Fluminense podem contar pontos para uma eventual permanência do Mano Menezes, técnico que vocês conhecem muito bem aí no Rio de Janeiro. Aquele abraço, pessoal! Muito bem, assim, velhos conhecidos, né? Dodi, Marlon, e coisa, hein? Mas os caras estão ali, estão firmes e fortes nesse time aí do Grêmio, que tem o William, que é um jogador que a gente conhece pro Fluminense, tentou contratar, inclusive, né? Antes da Copa do Mundo, acabou não dando certo, depois veio pro Grêmio, mas eles não têm o Carlos Vinícius, o Kahneman voltando, que é um jogador experiente, mas nada que assuste muito. O Arthur tá jogando muito bem nesse meio de campo. É um jogador diferenciado, né? Pelo nosso nível aqui, é um jogador acima da média. Então vai ser um jogo encardido, não vai ser fácil não, estádio lotado. Enfim, vamos ver o que acontece logo mais na Arena, que vai ter a arbitragem nesse jogo de Rafael Claus. Olha ele aí de novo. Trio paulista, Rafael Claus apita a partida, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz, pelo Alexandre Ribeiro, auxiliar número 2, e o VAR vai ser o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, todos de São Paulo. O histórico do Claus a gente está cansado de saber, né? Porque ele apita 70 jogos do Fluminense cada temporada. É impressionante, mas esse ano tá equilibrado, tá? Porque ao todo são 46 jogos, 12 vitórias do Flu, 10 empates e 24 derrotas. Esse ano ele apitou, vamos lá. A vitória sobre o Caxias na Copa do Brasil 2-1, derrota para o Flamengo no Brasileiro, jogo de ida, jogo do turno 1-0, derrota para o Bahia na Fonte Nova, aí teve aquele empate lá na Ilha do Retiro 2-2 com o Sport e Fluminense 1-0 no Internacional no Maracanã, nesse mês de outubro. É o retrospecto desse ano. Tomara que Rafael Claus tenha... Cara, eu só não quero ter que passar raiva. Faltam 2 rodadas, né? Será que dá para ter esperança de que a gente não vai passar raiva com a arbitragem faltando 2 rodadas? Eu escolhi confiar, tá? Vou ter um pouco de fé. Tomara.
Experiência não falta, né? Nem sempre isso quer dizer alguma coisa. Transmissão do Premier Sport TV e você acompanha tudo no Jornada KTO 1902. Eu aqui direto de Porto Alegre mais uma vez, representando Jornada lado a lado com o Fluminense em mais uma missão fora de casa, longe do Rio de Janeiro. Dessa vez, se Deus quiser, voltar com esses 3 pontos. A partir das 7h30 da noite ao vivo, direto lá da Arena, vou trazer o clima para vocês, toda a cobertura, naquela correria, mas ao mesmo tempo levando para vocês a melhor cobertura. Então deixe a transmissão em áudio com a gente. Assiste o jogo, mas deixe o áudio que você não vai se arrepender. É transmissão para você, realmente, torcedor tricolor, de quem entende de Fluminense. Vamos que vamos, mais tarde a gente se vê. Um abraço para todo mundo, tamo junto.